se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. História do fantasma da antiga fazendão. Silêncio reinava na antiga fazenda abandonada. As janelas quebradas permitiam que o vento entrasse, trazendo consigo o som de assobios melancólicos. Durante o dia, a propriedade parecia inofensiva, apenas mais uma estrutura esquecida pelo tempo. Mas, quando a noite caía, a aura do lugar mudava drasticamente. Luzes inexplicáveis podiam ser vistas pelas frestas das paredes, e sussurros vinham dos corredores desertos. A fama da fazenda não era recente. Diziam que, décadas atrás, ela pertencera a um homem chamado Horácio, um fazendeiro rude que desaparecera misteriosamente. A única pista deixada era um rastro de sangue que começava na porta principal e terminava no poço do quintal. Desde então, moradores das redondezas evitavam passar por ali. Marcos, um jovem curioso e cético, decidirá investigar as histórias. Ele era conhecido por desafiar mitos e lendas urbanas, sempre buscando provas concretas de que o sobrenatural não existia. Com sua câmera em mãos, ele resolveu passar a noite na fazenda, convencido de que seria apenas mais uma história desmentida. Ao atravessar o portão enferrujado, Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele riu nervosamente, tentando afastar a sensação. A entrada estava coberta de teias de aranha, e o cheiro de madeira apodrecida impregnava o ar. Cada passo ecoava pelo interior vazio, aumentando a tensão. No centro da sala principal, ele encontrou um velho candelabro caído no chão. As velas estavam gastas, mas uma delas parecia recentemente acesa. Impossível, pensou. Talvez fosse alguma brincadeira de adolescentes locais. Marcos ajeitou sua câmera, garantindo que estivesse capturando tudo. Enquanto explorava os quartos, uma porta rangeu sozinha. Ele se virou rapidamente, apontando a luz da lanterna, mas não viu nada. Apenas a escuridão e o som abafado de seus próprios passos. Apesar do frio crescente, gotas de suor escorriam por sua testa. Em um dos quartos, ele encontrou um diário antigo. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas os escritos eram claros. Eram relatos de Horácio, descrevendo noites de insônia e a sensação de estar sendo observado por algo nas sombras. O último registro era apenas uma frase: "Ele está aqui." Antes que pudesse refletir, um som alto ecoou pelo corredor. Era como se algo pesado tivesse caído. Marcos engoliu em seco, mas resolveu investigar. Ele precisava de algo mais sólido para seu vídeo, algo que realmente chamasse atenção. Chegando ao fim do corredor, encontrou a porta da cozinha aberta. O poço no quintal parecia brilhar sob a luz da lua. Uma figura escura, de contornos indefinidos, pairava ao lado dele. Marcos congelou, incapaz de mover-se. A figura se virou lentamente em direção a Marcos, revelando um rosto sem traços definidos, apenas uma sombra densa e pulsante. O jovem tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ele apertou a câmera contra o peito, registrando cada movimento daquele ser misterioso. De repente, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Marcos correu para o poço, movido por uma mistura de medo e curiosidade. Olhando para dentro, viu apenas escuridão. Mas um ruído baixo e constante emergia, como se alguém estivesse chamando por ajuda. Ele se afastou rapidamente, mas a voz tornou-se mais alta e clara. "Por favor, me ajude." Era uma voz feminina, cheia de desespero. Mesmo aterrorizado, ele sabia que não podia ignorar aquele chamado. Decidiu descer até o fundo do poço, usando a corda antiga presa à borda. O interior do poço era ainda mais sufocante do que ele imaginara. A escuridão parecia viva, envolvendo-o a cada movimento. Quando chegou ao fundo, encontrou uma pequena abertura, como uma passagem secreta esculpida na pedra. Ele hesitou, mas algo o impelia a continuar. A passagem o levou a uma sala subterrânea. Nas paredes, símbolos estranhos estavam gravados, e no centro havia um altar coberto de velas apagadas. Sobre ele, um amuleto brilhava com uma luz azul fraca. Marcos estendeu a mão para pegá-lo, mas, ao tocá-lo, sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo. Uma voz ecoou na sala: "Você não deveria estar aqui."
Era grave e cheia de autoridade, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Marcos largou o amuleto e se virou, mas não havia ninguém. O medo começava a transformá-lo em prisioneiro daquele lugar. Subitamente, ele ouviu passos pesados atrás de si. Quando olhou para trás, viu Horácio, ou o que restara dele. Sua aparência era grotesca, com a pele pálida e os olhos afundados. Ele segurava uma faca enferrujada e sussurrava palavras incompreensíveis. Marcos começou a recuar, mas tropeçou em uma pedra e caiu. Antes que Horácio pudesse alcançá-lo, o amuleto emitiu um brilho intenso, afastando a criatura. Aproveitando a oportunidade, Marcos correu de volta pelo túnel, subindo pela corda do poço com uma agilidade movida pelo puro desespero. Ao emergir novamente na cozinha, percebeu que a casa inteira estava diferente. As paredes estavam cobertas de sangue, e os móveis pareciam deslocar-se sozinhos. O verdadeiro terror da fazenda estava apenas começando. Marcos correu pela casa, tentando encontrar a saída. O corredor parecia interminável, como se a fazenda estivesse mudando sua própria estrutura para aprisioná-lo. Cada porta que abria dava acesso a mais corredores, todos escuros e cheios de sussurros que ecoavam em sua mente. Enquanto tentava controlar o pânico, algo o agarrou pelo braço. Ele se virou, mas não havia ninguém. Marcas de dedos começaram a aparecer em sua pele, como se mãos invisíveis o segurassem. Ele se debateu, gritando, e conseguiu se soltar, mas o medo estava cravado em seu coração. Ele parou para recuperar o fôlego em um cômodo que parecia ser o escritório da antiga fazenda. Na mesa, havia fotografias antigas de Horácio ao lado de uma mulher e uma criança pequena. O sorriso deles era uma lembrança distante de tempos felizes. Entre as fotos, havia um bilhete rabiscado: proteja o amuleto a qualquer custo. Marcos pegou o amuleto, que ainda brilhava fracamente, e sentiu um peso familiar voltar ao ambiente. Era como se o espírito de Horácio estivesse mais próximo a cada segundo. Ele sabia que precisava descobrir o que aquilo significava antes que fosse tarde demais. O som de passos ecoou novamente. Dessa vez, vinham de todas as direções. Ele tentou escapar pela janela, mas não conseguia abrir as tábuas pregadas. Uma voz baixa e gutural começou a sussurrar atrás de si, repetindo as palavras: "Você o libertou. Agora todos pagaremos." De repente, a sala inteira começou a tremer. As paredes se abriram como se estivessem vivas, revelando raízes negras que se moviam em sua direção. Marcos segurou o amuleto com força, e as raízes hesitaram, retraindo-se momentaneamente. Ele percebeu que o objeto era sua única proteção. Decidido a enfrentar o que quer que estivesse controlando a fazenda, ele seguiu os sussurros que o guiavam para o porão. Lá, encontrou um velho espelho, coberto de poeira, mas com um brilho estranho emanando de sua superfície. Ao se aproximar, viu não apenas o próprio reflexo, mas também Horácio, com olhos cheios de ódio. Marcos entendeu que o espelho era uma espécie de portal, mas antes que pudesse reagir, Horácio emergiu dele, avançando com uma velocidade sobrenatural. O jovem ergueu o amuleto instintivamente, e a luz azul envolveu a sala, empurrando o espírito de volta. A batalha não havia terminado. O espelho começou a rachar, liberando uma energia escura que tomou conta do porão. Figuras sombrias começaram a sair das paredes, gritando em agonia. Marcos estava cercado, mas o amuleto ainda brilhava intensamente. As figuras hesitaram ao se aproximar do jovem, como se temessem o poder do objeto. Uma delas, no entanto, parecia diferente. Era a mulher das fotografias, mas seu rosto estava desfigurado e cheio de tristeza. "Você precisa libertar-nos", ela sussurrou, apontando para o espelho. Marcos entendeu que o amuleto era a chave para quebrar a maldição. Ele segurou o objeto contra o espelho, que começou a brilhar intensamente. Um som ensurdecedor tomou conta do ambiente, e o vidro se estilhaçou em milhares de pedaços. As figuras desapareceram em um grito coletivo, e o porão ficou em completo silêncio. Mas Horácio ainda estava lá. Seu espírito não parecia disposto a desistir. Ele avançou novamente, mais furioso do que nunca. O amuleto, agora mais brilhante, começou a esquentar nas mãos de Marcos, como se estivesse reagindo à presença do espírito.
Com um grito de determinação, Marcos ergueu o amuleto mais uma vez, e um feixe de luz intensa atingiu Horácio. O espírito gritou em dor, sendo lentamente consumido pela energia. Antes de desaparecer completamente, ele murmurou algo que Marcos não conseguiu entender. Quando a luz finalmente se dissipou, o porão estava vazio. O ar parecia mais leve, como se a maldição tivesse sido quebrada. Marcos olhou para o amuleto, agora apagado, e soube que sua missão ali havia terminado. Ao sair da fazenda, Marcos sentiu uma paz que nunca havia experimentado. O amanhecer iluminava a propriedade, que agora parecia mais viva, embora ainda em ruínas. Ele sabia que tinha vivido algo além de sua compreensão, mas também sabia que tinha feito a coisa certa. De volta à sua casa, revisou as filmagens. Para sua surpresa, grande parte do que havia registrado estava comprometida por interferências. Apenas algumas cenas eram visíveis, mas nelas estavam as figuras sombrias e o próprio Horácio. Era suficiente para confirmar o que havia acontecido. Ele publicou o vídeo em suas redes sociais, mas a repercussão foi dividida. Muitos o chamaram de mentiroso, enquanto outros acreditaram na história. Apesar disso, Marcos não se importava. Ele sabia o que tinha vivido, e isso era o suficiente. Semanas depois, recebeu uma carta anônima. Dentro dela, havia outra foto antiga de Horácio e sua família, mas, dessa vez, com uma mensagem no verso: "Obrigado por nos libertar." Marcos guardou a foto junto com o amuleto, que agora parecia apenas um pedaço de metal comum. Ele sabia que jamais esqueceria aquela noite, e que, por mais assustadora que tivesse sido, havia mudado algo dentro de si. A antiga fazenda, agora vazia de espíritos, começou a atrair a atenção de curiosos novamente. No entanto, Marcos nunca mais voltou. Ele sabia que havia enfrentado o desconhecido e que, em algum lugar, os espíritos de Horácio e sua família finalmente encontraram paz.